Draco Malfoy nunca perdeu porque ele era fraco. Ele perdeu porque ele não soube abaixar a cabeça. E sinceramente, né, isso diz muito mais sobre o Draco do que sobre qualquer outro feitiço das trevas que ele tenha usado ao longo da vida. Quando a gente fala do Draco, muita gente reduz ele ao garoto mimado, ou o vilãozinho, ou até mesmo o antagonista irritante. Só que essas leituras são muito rasas para um personagem que foi moldado, pressionado e esmagado pelo próprio temperamento. O maior erro que as pessoas coléricas cometem não é agir demais, é se orgulhar demais. O Draco Malfoy tem exatamente esse retrato em Harry Potter. E esse mesmo temperamento que transformou o Draco em vilão é o mesmo que o salvou. Só que o orgulho chegou primeiro. Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Temperamento Geek. E hoje a gente vai mergulhar fundo no temperamento colérico do Draco Malfoy. E não é para decidir se ele é bom ou se ele é mau, mas na verdade para entender como o orgulho pode destruir pessoas extremamente fortes. E fica até o final do vídeo porque eu vou citar uma última cena que muda completamente como a gente julga o Draco. Isso literalmente muda o eixo da história dele. Desde sua primeira aparição em A Pedra Filosofal, o Draco se coloca como uma pessoa que quer estar acima das outras, né? No Beco Diagonal, por exemplo, quando ele menospreza o Hagrid e o Rony, falando sobre famílias melhores, a gente acaba vendo um traço clássico do colérico, que eles têm uma visão hierárquica do mundo. O colérico, ele enxerga valor em posições. Quem está acima é quem manda. Quem está abaixo, obedece. Essa fala sobre as famílias, né, que o Draco diz, ela não nasce do nada. Ela é aprendida, repetida e reforçada em casa. É o reflexo direto de uma criação que mostra que o status vale mais do que a amizade. E essa não é uma maldade gratuita. É um condicionamento. O colérico, ele aprende cedo que o respeito vem da força. E quando essa força é confundida com sobrenome, dinheiro ou linhagem, o resultado é exatamente esse tipo de comportamento. Alguém que precisa humilhar para se sentir seguro. No trem para Hogwarts, quando o Draco tenta se aliar ao Harry, e imediatamente ele provoca o Harry ao ser rejeitado por ele, a gente vê um outro traço colérico: intolerância à rejeição. O colérico, ele até aceita o conflito, mas a rejeição fere o orgulho dele. Por isso que ele transforma essa rejeição em ataque. A cena é rápida, mas ela é extremamente simbólica. O Draco, ele oferece a amizade ao Harry como se estivesse oferecendo um tratado político. O Harry recusa. Ele não tenta se aproximar de outra forma. Ele simplesmente ataca. Porque para o colérico, perder uma posição é muito pior do que perder uma briga. E atenção nesse ponto. O Draco, ele não provoca porque ele é confiante. Ele provoca porque ele não pode parecer menor. Isso explica porque ao longo da saga ele tá sempre querendo competir. Vive sempre se comparando, medindo forças, principalmente com Harry, né? Não porque Harry o persegue, mas porque Harry representa tudo que o Malfoy foi ensinado a valorizar, mas sem precisar se esforçar para isso. Em A Câmara Secreta isso fica ainda mais evidente, né? O Lucius Malfoy, que é o pai do Draco, ele compara o Draco a Hermione, de forma pública, e demonstra um certo desprezo pelo desempenho do filho. E essa cena é essencial para entender o colérico. Quando o amor vem condicionado ao sucesso, o orgulho vira um mecanismo de defesa. O Draco, ele tenta agradar o pai o tempo todo. Fala das próprias notas, das próprias conquistas, e mesmo assim parece nunca ser suficiente. O colérico, ele cresce acreditando que ele só vai ser amado se ele vencer. O Draco, ele não tenta ser melhor por prazer. Ele tenta ser melhor para uma sobrevivência emocional. E assim, né, o colérico, ele tem um ponto fortíssimo: a ambição. O Draco, ele quer vencer, ele quer reconhecimento, ele quer estar. Quando ele entra no time de quadribol comprando vassouras para todos do time, isso não é só para mostrar um privilégio que ele tem. É uma mentalidade estratégica dele. Ele não espera ter mérito, ele cria uma vantagem, força um resultado. Essa atitude, inclusive, é muito comum em coléricos que crescem em ambientes competitivos. Se o jogo parece injusto, eles meio que tentam controlar as regras. Não por uma maldade pura, mas sim para não perder espaço. Mas é aqui que entra um grande choque emocional do temperamento colérico. Quando o colérico aprende que ele pode comprar poder, ele deixa de desenvolver um caráter. E isso cobra um preço caro no futuro. Se isso tudo aqui tá fazendo sentido para você, já curte esse vídeo e veja que não é só sobre o Draco Malfoy, é sim sobre como pessoas fortes podem se perder quando confundem valor
com status. E aproveita e se inscreve aqui no canal, porque esse tipo de análise é exatamente a essência do temperamento geek. Em O Prisioneiro de Azkaban, a gente vê o Draco usando o nome do pai dele para escapar de várias situações, principalmente durante a aula do Hagrid, naquela cena lá com o Bicuço. E isso é um exemplo do colérico ferido tentando restaurar o controle. O orgulho dele não permite que ele assuma o erro, então ele desloca a culpa para fora. Não fui eu, foi o sistema, foi o outro. E o Draco, nessa situação, ele quer a punição máxima, ele quer vingança. Ele quer uma reafirmação do poder dele. Não porque ele odeia o Hagrid, mas porque ele precisa provar para ele e para os outros que ele ainda manda em alguma coisa. E esse padrão acompanha o Draco até o momento mais intenso da vida dele, que é em O Enigma do Príncipe, né? Quando Voldemort entrega a ele a missão de matar o Dumbledore. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas erram ao analisar o Draco. Ele não reage como alguém sedento por poder. Ele, na verdade, reage como um colérico esmagado pelas expectativas. O Voldemort, ele não escolhe o Draco porque ele confia nele. Ele, na verdade, escolhe o Draco para poder punir o pai dele, o Lucius. E o Draco sabe disso. O colérico, quando ele entende que ele é uma peça descartável, ele acaba entrando num colapso interno. Nos livros, o Draco, ele muda fisicamente. Ele emagrece, se isola, evita os colegas, vive sempre em estado de alerta. E isso mostra também um outro traço do colérico que é até pouco falado. O colérico, ele aguenta a pressão até o limite, mas quando passa, ele implode silenciosamente. Ele não pede ajuda. E não porque ele não precisa, mas porque pedir ajuda significa expor uma fraqueza. A cena do banheiro que o Draco chora antes do duelo com Harry é uma das mais fortes para o personagem. Nessa cena, mostra o colérico perdendo a armadura. Ele não chora porque tem medo de morrer. Ele chora porque ele não consegue ser quem as pessoas esperam que ele seja. Nessa cena, ele quebra a visão de vilão. Ali é simplesmente um adolescente que está destruído pelo preço de ter que se provar o tempo inteiro. E é aqui que vem um ponto-chave. O colérico, ele sofre mais quando ele decepciona do que quando ele perde. Na Torre de Astronomia, o Draco aponta a varinha para o Dumbledore, mas ele não consegue lançar o feitiço. O orgulho dele manda agir, o temperamento manda vencer, mas o caráter dele freia. Esse momento é o momento que o temperamento do Draco quase o salva. Ele ainda tem um limite moral, mesmo que pequeno. Se ele realmente tivesse sido o vilão clássico, ele teria apertado o gatilho, ele teria feito o feitiço da morte. Mas ele não faz o feitiço. E isso não é fraqueza, é só um conflito interno. Agora, se você chegou até aqui, comenta. Você acha que o Draco foi um covarde ou apenas humano nessa cena? Em As Relíquias da Morte, o momento mais silencioso e mais poderoso do Draco acontece na mansão dos Malfoy. Quando pedem para ele identificar o Harry, ele o reconhece, mas ele não confirma. E, sinceramente, para um colérico, isso é gigantesco. Ele abre mão da aprovação, da segurança e do poder imediato, simplesmente para não cruzar uma linha. Nessa cena, o orgulho que sempre guiou o Draco falha pela primeira vez. O Draco, ele não vira herói, mas ele deixa de ser o vilão por escolha. O orgulho destrói pessoas coléricas quando elas confundem força com superioridade. No final da saga, o Draco, ele não tem uma redenção cinematográfica. Ele não recebe aplausos, ele não faz um discurso, ele não ganha uma trilha sonora épica. Ele simplesmente sobrevive. E sobreviver para alguém que é criado a sempre vencer a qualquer custo já é uma forma gigantesca de resistência e de maturidade. Ele aprende de forma extremamente dolorosa que vencer não é tudo. E se você quer ver um contraste gigantesco com o Draco, assiste um vídeo aqui no canal que é sobre o Rony. Esse vídeo do Rony mostra como o temperamento sanguíneo lida de forma completamente diferente de um colérico como o Draco, por exemplo. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo fã de Harry Potter e também se inscreve aqui no canal. E lembre-se, o mesmo temperamento que pode transformar alguém em vilão é o mesmo temperamento que pode salvá-lo. Isso se o orgulho não falar mais alto. Até o próximo vídeo. Tchau!